Com a salinha delas, todas as crianças. Manda a turma aí. Não vou falar pelo apelido, é Emerson, né? É Emerson, chama pelo nome. Chama as crianças, Emerson. Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11 até o 17. Gostaria que uma pessoa voluntária faça a leitura para a gente, Lucas 7, de 11 a 17. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Aconteceu depois que ele foi a uma cidade chamada Naim, e ele juntamente com ele muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que iam entrar um defunto, filho único de sua mãe, e ela era viúva, estava com ela grupo considerável da cidade. Quando o Senhor a viu, compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ele se aproximou e tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Então o morto se sentou e começou a falar. E Jesus lhe entregou sua mãe. O temor se apoderou de todos, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. E isso que se dizia dele, que divulgou-se por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém. Glória a Deus. Queridos, a viúva é uma figura na Bíblia que é sempre muito tratada com carinho. No livro de Levítico, Deuteronômios e na carta de Tiago, há recomendações sérias para se tratar bem da viúva. E aí, queridos, a história começa da seguinte maneira: cidade de Naim, uma cidade de cerca de 7 quilômetros de dois montes famosos, e segundo alguns estudiosos, a 50 quilômetros de Cafarnaum. Jesus estava vindo de Cafarnaum para Naim. Segundo os estudiosos, Jesus andou 50 quilômetros. E a multidão andando com Jesus. A multidão que andava com Jesus tinha vários motivos. Tinha os seus discípulos, os seus apóstolos, e todo mundo queria ouvir Jesus, ou tocar em Jesus, ou ver Jesus fazer alguma coisa, que eles sabiam aonde Jesus estivesse, alguma coisa extraordinária, fora do comum aconteceria. E aí, Jesus ia andando, a multidão ia estar chegando a ele, ia estar chegando. E Jesus chega até a cidade de Naim. Naim significa formosa, bela, bonita. Mas o interessante, queridos, que Naim era uma das cidades mais pobres da região. Era uma cidade pequenos recursos, pouco se fala nela. E era uma cidade pobre. Era uma cidade de um acesso era difícil, porque ela ficava entre dois montes. E Jesus decide ir para Naim. Como eu já falei aqui algumas vezes, o costume da cidade era sepultar os seus mortos fora da cidade. Por alguns motivos. Entre eles, porque toda pessoa que tocasse em alguma coisa ou no defunto era considerado impuro. Então as pessoas acreditavam o seguinte: se eu enterrar um morto na cidade, ela vai ficar impura. Então eles enterravam os mortos fora da cidade, à beira do caminho. E aí, aquela mulher, acompanhada pela ausência de vida, não é a mesma coisa que morte. Não, pastor, não. Aquela mulher era marcada pela morte e pela ausência de vida. Por quê? Pela morte e ausência de vida. Primeiro, era normal, muito normal, naquela época, a mulher ter 3, 4, 5, 6, 10 filhos. Era significado de prosperidade e bênção de Deus. E aquela mulher só teve um único filho. Então as outras mulheres já olharam para ela com um olhar diferente. E acreditavam-se muito, queridos, que quando Deus chegava a matar o marido, era juízo de Deus, ou no marido, ou na esposa. E a mulher já era viúva. Então alguém já estava olhando, aquela cidade pequenininha, já olhava para ela com desconfiança. Uma mulher tão nova, um único filho, quer dizer, não teve muitos filhos. Deus não a abençoou. Então não era uma mulher abençoada por Deus. Não tinha muitos filhos. Era uma mulher desprivilegiada.
desprestigiada, era uma mulher sem muita bênção de Deus. Aí agora, não teve muitos filhos, o marido morre. Ih, essa mulher aí é da pá virada. Essa mulher aí é terrível. Essa mulher aí deve ser as coisas mais terríveis escondidas na casa dela. Tem alguma maldição na vida dela. Era isso que as pessoas já começavam a deduzir. Quando morre o marido, o ritual era o mesmo. Saía da casa, passava pela porta da casa, e a porta da cidade era onde ficavam as causas judiciais. Ficavam os anciãos, ficavam as pessoas. A porta da cidade era o ponto turístico da cidade. E as pessoas já tinham visto aquela mulher passar pela porta, levando o marido, provavelmente acompanhada com o filho, chorando. E agora aquela mulher deveria estar lembrando: vou passar de novo naquela porta, levando mais um morto. E o comentário deve ter espalhado. Já viu que quando acontece uma coisa ruim na sua vida, todo mundo faz questão de falar. O jornal, a cidade perde para os moradores. Todo mundo fala: sabe o que aconteceu com fulano? Não, aí ele conta com prazer. E morre agora o filho único. Então todo mundo tinha deduzido: essa mulher é fruto do juízo de Deus. Deus está castigando essa mulher. Não teve muitos filhos, morreu o marido e agora perde o único filho. E a mulher vem com tristeza. As pessoas já estavam acompanhando aquela mulher da mesma forma. Não precisavam nem pagar, a mulher já estava sendo acompanhada por pena. E em contrapartida vinha Jesus com uma multidão. Pessoas curiosas, pessoas querendo falar com Jesus, pessoas querendo tocar Jesus, pessoas querendo ver a manifestação da glória de Deus. Detalhe: esse ato de Jesus foi a primeira vez que Jesus se confrontava com a morte. Até então Jesus tinha curado cego, paralítico, mudo, expulsado o demônio. Com a morte era a primeira vez. Jesus vai entrando naquela multidão e vem saindo outra multidão. Uma euforia, outra tristeza. Naquele momento, as suas multidões param. Jesus se dirige para a mulher e fala: não chore mais. E aí, queridos, eu estudando, eu achei interessante o que eu achei. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. E aí, tem duas formas de você se compadecer de alguém. Tem dois motivos que você se compadece de alguém. Vou falar isso, mas você já sabe, você já viveu isso, ou você vive isso. Tem duas formas ou dois motivos para você se compadecer de alguém. O primeiro é por conhecimento. Por você conhecer a dor da pessoa. Por você saber o problema da pessoa. Jesus olha para aquela mulher e se compadece porque Jesus conhecia o que estava no coração daquela mulher. Viúva e perde o único filho. Jesus se compadece porque conhecia. Mas há uma outra maneira que você se compadece de alguém quando você se coloca no lugar da pessoa. E Jesus foi capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus conhecia aquela situação e Jesus se colocou no lugar daquela pessoa. Como? Imagina eu perdendo dois elementos da minha família. E Jesus se compadece daquela mulher de maneira profunda. E o interessante é que quando Jesus se comove com Lázaro, ele chora. Quando Jesus se comove com aquela viúva, ele fala: não chores. Diferença. Uma atitude diferente de Jesus. Jesus olha para a mulher e fala: não chore. E aí Jesus vai lá e toca no esquife. Esquife era uma madeira, alguns eram madeira ou um pano, com duas varas do lado, onde os homens colocavam no ombro e levavam o defunto em cima, aberto, não era tampado. Hoje os caixões são tampados, são lacrados. Ali não, o morto ficava deitado na madeira, vinham 4 homens, colocavam no ombro. Agora imagina a preocupação daquela mulher nos mínimos detalhes. Quem iria ajudar a levar o filho? Ele estava morto. Eu não tinha mais parente. Então 4 homens já pegaram aquele garoto, aquele jovem, colocou. E aqueles homens levando, vem a multidão. Eu imagino que aqueles viram aquela multidão. O que é isso? Uma cidade pequena, vem uma multidão. Eles pararam, Jesus fala com a mulher. Jesus vai lá e toca aonde ninguém podia tocar. No esquife, onde levava o defunto, onde levava o corpo. Por que ninguém podia tocar? Porque passava a ser considerado imundo quem tocasse.
Mas aí Jesus fez isso por alguns motivos. Primeiro motivo: quem tocasse se tornava... Ixi, Jesus, o pessoal já foi embora. Vambora, gente. Tem mais coisa depois do culto ainda. Quem tocasse era considerado... Imundo. Tá quase lá. Quem tocasse era considerado... Imundo. Estou esperando o Rony falar. Quem está ali, estou esperando ele falar. Quem tocasse era considerado... Imundo. Quase falou. Quem tocasse era considerado... Imundo. Meu Deus. Amém, Jesus. Jesus toca. Aí Jesus toca por dois motivos. Primeiro, para mostrar que Jesus era acima de qualquer impureza. Amém. Que Jesus era acima de qualquer impureza. E Jesus toca por um outro motivo, muito mais além. Que Jesus veio exatamente para isso. Para pegar a sua impureza, a minha impureza, e levar sobre ele. Glória a Deus. Aí já era um ato profético de Jesus. Jesus toca e mostra: olha, eu sou superior às suas impurezas. E vou pegar os seus pecados, vou pegar as suas falhas e levar sobre mim, e não vai alterar nada em mim. Porque a minha santidade é imaculada. Ninguém mancha a minha santidade. Aí Jesus se dirige ao rapaz morto. Aqueles 4 homens, aquelas 4 pessoas que levavam o rapaz, que viam talvez até um está reclamando, falou: estou doido para colocar esse rapaz no buraco lá. Jesus, esse homem aqui, parando aqui, que peso danado. E provavelmente Jesus passou pela rua onde estava os coveiros cavando para colocar o corpo. Jesus viu tudo aquilo. E a multidão passando aí, tem defunto aí. Mas ninguém podia imaginar o que ia acontecer. As pessoas passaram e viram alguém fazer: ih, vai sepultar alguém. Aí viram o fúnebre, o ato fúnebre está vindo, a multidão. Ninguém podia imaginar. Jesus fala com a mulher: não chores. Toca no espinho, as duas multidões param e falam: opa, não tem coisa errada. Aí Jesus fala com o defunto. Ele fala: jovem, levanta-te. E queridos, quem escreveu foi o apóstolo, foi o doutor Lucas. Lucas não é apóstolo, doutor Lucas. E esse evangelho ele não presenciou, ele pesquisou. Então, é cheio de detalhe. E Lucas descreve um detalhe: o jovem, como que ele faz? Se assenta e começa a falar. Aleluia. Se fosse hoje, pelo tamanho da fé, os 4 homens já tinham largado, metido o pé, o cara ia cair e ia morrer de novo, né? Pô, tá aqui um defunto certo começa a falar, meu irmão, não ia ficar um. Se bobear, até a mãe ia correr. E o jovem senta, começa a falar. Detalhe: Jesus pega o rapaz pela mão e dá na mão da mãe. É isso que Jesus faz. Queridos, nessa noite, noite de libertação. Aleluia. Esse texto vai nos trazer algumas coisas que precisamos ser libertos. Primeira libertação que a gente encontra aqui, queridos, é que Jesus encontra com a mulher e fala: não chores. O que Jesus fala com a mulher, igreja? Não chores. O que Jesus fala com a mulher, igreja? Não chores. Primeira coisa que Jesus quer te libertar é dessa tristeza que não sai do seu coração. Aleluia. Dessa tristeza que entra no seu coração, que acorda com você, que dorme com você, que enche a sua mente. Dessa tristeza que ainda que você tenha tudo que você precisa, continua triste. Dessa insatisfação com a vida, dessa frustração com a vida. Aquela mulher tinha motivo e você também tem motivos. Quando Jesus fala: não chores, Jesus já estava olhando lá na frente, quando disse em Apocalipse: porque o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Quando Apocalipse diz isso, escrito por João, ele quer dizer o seguinte: que Deus estaria tirando o motivo de tristeza dos seus escolhidos. Quando Jesus fala para aquela mulher: não chore, está na hora, você está chorando pelo seu filho, não chore, porque eu vou tirar o motivo de tristeza. Queridos, eu não tenho dúvida, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas erradas, se drogam, se embriagam, fazem inúmeras coisas, porque eles querem abafar, calar a tristeza que dá dentro deles. Mudam de casa, mudam de cidade, mudam de casamento, mudam de roupa, mudam de tudo, e a tristeza continua ali.
E hoje, queridos, é dia de libertação de tristeza. Hoje é dia de Deus tirar aquilo que te entristece e arrancar do seu coração. Aleluias. Você está triste porque alguém te traiu, alguém te decepcionou, alguém mentiu para você, alguém traiu a sua confiança, alguém não foi leal a você, alguém usou palavras que torturaram você. Há uma tristeza em você, e hoje a primeira libertação é essa: que Deus arranque a tristeza de dentro de você. Aleluias. A Bíblia usa uma expressão forte. Ela fala assim: raiz de amargura. É quando a pessoa está começando a ficar triste, magoada, triste, decepcionada. Aí aquilo vira uma raiz, vai se infiltrando, vai enraizando no coração e depois não sai mais. Mas hoje é dia de Deus arrancar a sua tristeza pela raiz. Amém. Glória a Deus. Aquilo que você lembra até hoje, que aconteceu há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano, há 1 mês, há 1 dia atrás, há 1 hora atrás, alguns momentos atrás, todo tipo de tristeza, todo tipo de humilhação, todo tipo de vergonha da sua vida. É hora de Deus arrancar a tristeza de você. É hora de Deus te libertar. É hora de Deus transformar a sua humilhação em dupla honra. E queridos, hoje é dia de você falar: Jesus, realmente há momentos que eu estou triste. Jesus, mesmo sendo cristão, há momentos que a tristeza predomina. Quando eu sou sozinho ou sozinha, vem a tristeza e acaba com a alegria. E eu me questiono: por que eu estou triste se eu tenho Jesus? Aí Jesus fala: porque tem coisas que eu tenho que te libertar, que te causa tristeza. E infelizmente, queridos, eu falo infelizmente, porque se a tristeza fosse uma coisa causada por nós, tudo bem, a gente tirava. Mas geralmente são as pessoas que nos cercam, que às vezes que nos entristecem. Mas Jesus quer tirar essa tristeza de você. Jesus quer arrancar essa tristeza de você completamente. Aleluia. A segunda área que Deus hoje quer trabalhar: Jesus toca no esquife, todo mundo para. E Jesus mostra o seguinte: olha, toda aquela cerimônia que apontava você como pecador, como pecadora, todo aquele peso, todo aquele fardo, Ele quer tirar de você. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, estava desviado, glória a Deus. O rapaz estava desviado, voltou para Jesus, né? E a gente estava conversando, e Deus permitiu, eu percebi o que tinha acontecido com ele. Eu comecei a analisar a vida da esposa dele, e depois eu comecei a analisar a vida dele, e eu falei assim: olha, tem gente que cresce sem estrutura, não tem uma estrutura familiar. Minha esposa dele falou o seguinte: pastor, é verdade. Eu conheci meu pai aos 13 anos porque eu fui atrás do meu pai. Meu pai nunca me procurou. Meu rapazinho levantou a mão, o Cris, é uma bênção, Deus salvou, toca todos os instrumentos, falou: oh, Deus fiel, estava na hora. Aí já trouxe um cantor, já trouxe um instrumentista, Deus está montando uma banda, né? E eu disse: pastor, não, mas eu tinha uma estrutura. Eu fui criado num lar cristão. Na hora que Deus falou assim: o lar é cristão, mas a atitude não é cristã. Eu falei: Senhor, você pode estar no lar cristão, mas você não foi tratado como um cristão. Na hora, querido, você é verdade, pastor. Meu pai dava atenção para todo mundo, menos para mim. O cristianismo que ele me ensinou era que não pode. Aí eu vi, pastor, assim: você viu, eu nem deixei ele terminar, você viu que você era mais livre no mundo do que no evangelho. É isso mesmo, pastor. No mundo eu era mais livre, no mundo eu era mais alegre, porque meu pai me proibia tudo. Eu dizia: isso aí que te ensinaram não é cristianismo. O que te ensinaram é religião. Ele parou, que ele parecia que ele tinha descoberto uma grande outra. Caramba, é isso mesmo, pastor. E queridos, hoje Jesus quer te libertar de toda religiosidade, de todo fardo que colocaram sobre você, de toda a obrigatoriedade, palavra difícil, consegui falar, de toda obrigação que colocam sobre você, que você é obrigado a isso, obrigado a aquilo, obrigado a isso. Jesus, quando toca aquele esquife, ele fala: ei, essa é uma cerimônia. Eu vim agora para dar liberdade para vocês. Ei, Jesus hoje quer te libertar de tudo aquilo que te oprime. Jesus quer te libertar das obrigações que tiram o seu prazer. Quer te libertar da religiosidade. Jesus quer colocar na sua vida o prazer, sim, o prazer de estar na igreja, a alegria de estar na igreja, a alegria de ofertar, de dizimar, a alegria de orar, a alegria de você dobrar o seu joelho sentado na cama ou deitado na cama e começar a orar e você se perder no tempo. Jesus quer devolver essa alegria a você, ou quer te dar essa alegria. Glória a Deus.
Hoje Jesus fala: chega de religiosidade, chega de religião, chega de um falso cristianismo. Você tem seguido um cristianismo que parece mais o tempo da escravidão. Jesus fala: não, você foi feito para ser livre. Deus não colocou uma igreja no mundo para humilhar as pessoas, para constranger as pessoas, para obrigar as pessoas, mas colocou uma igreja para você ser livre e adorar em liberdade a Deus. Jesus hoje quer tirar tudo aquilo que te oprime. Queridos, há pessoas aqui que estão oprimidas pelo casamento, que era para ser uma bênção, estão se sentindo oprimidos pelo casamento, estão se sentindo obrigados no casamento, não tem mais prazer, não tem mais alegria em estar se relacionando, em estar fazendo coisas. Deus hoje quer tirar toda a opressão que está na sua vida, toda a religiosidade da sua vida. Jesus, com aquele toque no esquife, ele mostra: olha, acabou. Eu venho e sou superior a toda manifestação de ligação com Deus. Primeiro, Jesus quer te libertar da tristeza, tudo aquilo que te entristece, todo o trauma, os seus pesadelos que você tem acordado. Segundo, Jesus quer tirar aquilo que te oprime, aquilo que tira o seu fôlego, aquilo que tira o seu prazer de viver. Aí Jesus fala com o jovem: levanta-te. Jesus quer te libertar da morte. Que morte, pastor? Estou vivo. Há dois tipos de morte que talvez você esteja vivendo e não está sabendo. O primeiro tipo de morte se chama morte espiritual. Como que é isso, pastor? Toda pessoa que está separada de Deus, toda pessoa que não tem Jesus como seu Salvador, a Bíblia chama que ela está morta espiritualmente. E há pessoas que estão mortas espiritualmente há muito tempo. A ciência fala de nasce morto. É quando o feto nasce morto. E todo ser humano não nasce morto. Ele nasce biologicamente, mas morto espiritualmente. Quando ele encontra com Jesus, ele passa a ter vida espiritual. E aí, queridos, quem está morto espiritualmente, aquele que está sem Jesus, aquele que está sem ligação com Jesus, está caminhando para a morte eterna. O que é a morte eterna? É quando você está morto espiritualmente e morre fisicamente. Você ganha a morte eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, escrito pelo apóstolo Paulo, diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom dado de graça de Deus é a vida eterna. Aleluia. João 3,16, igreja, que diz: porque Deus amou de tal maneira e que deu seu Filho unigênito. Não, sério, no versículo desse estão falando desse jeito. Não, estão brincando comigo, né? Eu aqui até suando já, vocês estão: de Deus amou ao mundo de tal maneira. Tá? Vamos lá então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós vamos fazer um trabalho de libertação forte, porque o que o Rony faz é contagioso. Tem mais gente que não falou. Meu Deus, ou não sabe esse versículo, ou foi contagiado, mas vai ser liberto hoje, em nome de Jesus. Essa sua boca vai falar e vai citar os versículos bíblicos. Queridos, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, não vá para o inferno, não vá ser vizinho do diabo, não vá dividir a cela com o capeta, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. A libertação dessa noite é espiritual também, é profunda, é uma liberação sentimental, quando tira a sua tristeza, é uma liberação emocional, quando tira as suas mágoas, é uma libertação religiosa, física, quando tira a obrigação. E queridos, é algo sério, é algo profundo. Como que as pessoas não se sentem mais obrigadas a fazer nada? Quando as pessoas não estão mais constrangidas a fazer nada? Mas como assim? Porque o amor de Deus geralmente nos constrange a fazer alguma coisa. Ele diz: tanto por mim eu tenho que fazer por ele. E hoje não sentimos mais isso. Como foi falado aqui pela dirigente do culto, que o amor de muitos se esfriará, em Mateus 24. Isso que acontece. Mas hoje Deus quer te libertar da tristeza para que o seu amor possa fluir. Deus hoje quer libertar você
de tudo aquilo que te oprime. Ele falou sobre isso: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquilo que está te sufocando, aquilo que está apertando, aquilo que não está deixando você ser feliz. E Deus hoje quer te libertar da morte espiritual. Você está separado de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 fala isso: porque vós antes estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Ele vos vivificou, mas Ele deu vida. Que Ele está na hora de a gente se libertar da morte espiritual, para que a gente não venha experimentar a morte eterna, aonde o fogo queima, aonde há ranger de dentes, aonde há sofrimento constante, aonde o seu sofrimento não para, aonde Deus, segundo Neilson aprendeu, Deus só aprenderam, que aonde Deus permite, se lá no inferno, ver quem está na terra e ver quem está no céu. Agora imagina seu sofrimento. Eu oro muito e falo: Jesus, eu não posso ir para o inferno, Jesus, eu tenho que ir para o céu. O tanto de gente que eu evangelizei, se o cara for para o inferno, para aquele negão tinha razão. Eu estou aqui por causa dele, ele que me falou. Se eu não soubesse, eu tinha outra chance. Então eu tenho que ir para o céu. Senão eu vou chegar lá, vou sofrer no inferno, eu vou apanhar dos caras ainda. Então eu tenho que ir para o céu. Eu sou obrigado para o céu, eu tenho que ir para o céu. Queridos, é noite de libertação. É noite de acabar a sua angústia. Aleluia. É noite de acabar a sua opressão. Glória a Deus. É noite de acabar a sua separação com Deus. Nós queremos estar orando por você. A oração